literatura coreana para o português no Brasil, a convite do Centro Cultural Coreano do Brasil, na figura do Jack, do diretor Kim. Essa é a segunda edição do K-Debate. O K-Debate ele surgiu em 2024, com curadoria da professora Daniela Mazur e minha. E agora a gente expandiu para um grupo maior de pessoas que estão envolvidas com a disseminação e promoção da cultura coreana aqui no Brasil. Essa mesa de hoje tem o objetivo de reunir 3 tradutoras que são referências já em alguma medida. A gente tem imensa referência nessa mesa. Mas a gente tem aqui também a reunião de 3 pessoas que estão à frente dessa onda que a gente está vendo de explosão de literatura coreana no mercado brasileiro. Tem pelo menos uns 2, 3 anos com muita força e todo mês, né? A gente vai começar nessa mesa com o objetivo de ter uma perspectiva dessas pessoas que trabalham traduzindo diretamente do coreano para o português. 2 delas, que são a Natália Kobayashi e a Nubia Tropeia, que são 2 formandas da primeira turma de letras coreanas da Universidade de São Paulo, que foi criado pelo professor Lee. Então a gente tem aqui 2 veteranas do curso de coreano e a nossa grande mestre minha também. E a gente tem o objetivo de, com essa mesa, essas 3 tradutoras falarem, em alguma medida, durante 20 minutos cada, respondendo a perguntas do tipo: quais gêneros literários você já traduziu? Quais os principais desafios em traduzir do coreano para o português? A gente sabe que são vários. Como você coloca a sua voz autoral nas suas traduções? E isso é muito importante para a gente que trabalha com isso. Quem você gostaria de traduzir? E depois, se a gente tiver algum tempo, a gente abre para perguntas da plateia que está aqui, inclusive com tradutoras que eu estou vendo ali, que é Bruna Giglio também, Camila Camargo, Juliane Santos. Temos aqui já algumas tradutoras também dessa mesma leva de formandos da USP. Então, eu vou apresentar basicamente aqui essas apresentadoras. A primeira é a Natália Kobayashi, como eu falei, ela é formada na primeira turma de letras coreanas da USP em 2016. Ela atua como tradutora desde 2021. Ela fez parte também do início da área cultural antes de se tornar algo maior, mas como um grupo de tradução. A Natália, hoje em dia, ela está à frente das traduções de Hangam pela Todavia. E ela trabalha já com light novels e romances. Depois a gente vai ter a Nubia Tropeia, que também se formou nessa primeira turma, de 2016, da USP. Ela está à frente dessa grande leva de obras de ficção de cura que a gente está vendo sair por aqui, mas também a gente vai ver na apresentação dela outros títulos que não estão dentro dessa caixinha. E por fim a gente vai ter a fala da mestra, Yoon Jong-in, que já está traduzindo aí desde 1990 muita obra e muitas obras referenciais para todos nós, inclusive, né? E ela continua traduzindo, ainda bem, que bom para a gente. Então, eu começo passando a palavra para a Natália. A gente vai ter uma apresentação de slides, você 20 minutos Natália, depois 20 minutos Nubia, depois 20 minutos Yoon, e aí a gente abre para perguntas e respostas, ok? Natália, então a fala é sua, muito obrigado por estar aqui. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite, Luiz, para poder participar desse bate-papo. Queria agradecer ao pessoal da organização e vocês também que estão presentes. Obrigada pelo interesse. Então, como o Luiz falou, eu produzo desde 2021, né? Já participei de traduções coletivas de contos tradicionais coreanos, histórias infantis. Mas hoje eu queria falar mais do caso das light novels e do romance. Pode passar. Pode passar. Primeiro eu queria começar falando de alguns desafios gerais da tradução do coreano para o português. Pode passar. Bom, acho que nem precisa dizer, né? Mas o começo é o fato de a gente estar falando de 2 línguas muito diferentes entre si, né? A questão não só de gramática, né, mas de vocabulário, estrutura de frases. Também existem nuances que a estrutura da língua coreana permite que a gente não tem como trazer isso para o português, né? Então, às vezes a gente tem que encontrar outras maneiras de expressar isso, ou tem casos em que a gente realmente não consegue transmitir isso em português. Eu acho que é legal o leitor brasileiro sentir que ele está lendo um texto, uma obra que não é brasileira, que vai ter muitas referências que muitas vezes ele não vai entender, né, que ele não vai conhecer, então desperta, né, essa curiosidade da pessoa buscar,
só que no limite do ponto em que a pessoa consiga se conectar com aquilo, né? Não adianta trazer um texto com tantas referências ou até estruturas muito coreanas na questão de língua, que o leitor brasileiro não vai conseguir se conectar com aquela história. E outra questão de preservar esses elementos culturais coreanos, uma das coisas que eu também penso no processo, né, de tradução é não usar, por exemplo, vocabulários de origem japonesa. Aqui no Brasil, no português, a gente teve mais contato, por questão histórica, né, com vocabulário e língua japonesa para algumas coisas. Então, quando existe aí algo que talvez as pessoas aqui conheceriam mais pelo termo japonês do que pelo termo coreano, eu prefiro não usar, né? Por exemplo, quando a gente fala dos palitinhos para comer, em coreano a gente fala de chocará. E no Brasil, acho que muita gente conhece como hashi, né? Que é uma palavra de origem japonesa. Eu não vou traduzir isso utilizando o vocabulário japonês. Eu prefiro ou deixar o vocabulário coreano original, ou se não puder usar, né, que a gente tem tudo isso, as preferências da editora, né, a gente traduz, mas tem que seguir ali o que é a preferência da editora. Então eu prefiro deixar o nome palitinho, né, e outras coisas também, por exemplo, o kimbap, né, você teria uma versão do kimbap que seria japonês, seria o sushi, mas eu não vou traduzir como sushi, né, eu prefiro usar o kimbap e eu explico o que é um bolinho de arroz, né, recheado e envolto em alga. Então, se eu não puder escrever kimbap, eu prefiro descrever o que é em português. Depois disso, eu queria falar de desafios mais específicos, né, de cada gênero. Pode passar, por favor. Então, no caso da Light Novel, eu acabei trabalhando em 2 livros, né, de uma mesma série, mas por questões contratuais eu não vou falar o título aqui, né. Então, para começar, assim, a gente pensar um pouquinho das características da Light Novel. É um texto em prosa, né, que tem ali uma escrita mais leve e fluida, né. Muitas Light Novels também começaram a ser escritas e publicadas na internet, e depois elas são compiladas em livro. Tem bastante diálogos, né, e tem uma relação muito próxima com o quadrinho, ou manhwa. Então, tem Light Novels que depois se tornam quadrinhos, né, e esses quadrinhos consequentemente, eles se tornam também animações. Então, tem muito desse universo, né, próximo do quadrinho. Algumas têm também figuras. Ela está muito inserida no universo nerd. Então, o público é um público adolescente, né, ou jovem adulto, que costuma ter familiaridade já com o formato e com os temas que estão sendo abordados ali. Pode passar. Então, no caso da Light Novel que eu traduzi, tinha uma temática muito próxima com o RPG, tinham muitas referências, né? Então, uma das coisas, né, do processo tradutológico foi entender mais esse universo fantástico, né, do RPG, que já é muito grande, né? E tem questões aí que já são consolidadas, termos, né, como as criaturas, né, já são muito conhecidas, tipo os orcs, os elfos. As classes dos personagens, né? Os personagens quando vão entrar em batalha, eles têm ali suas habilidades, então tem o mago, o curandeiro. Então a gente vai buscando esses vocabulários, né? Que a comunidade já conhece, que já é bem consolidada no mundo do RPG. E também os itens, né? Tem muitas coisas de poções, vestimentas, armamentos. E no caso dessa Light Novel também, eles já tinham uma comunidade de fãs muito grande. Então, o pedido da editora foi que eu também procurasse, assim, às vezes é o nome de um personagem, o nome de um item, que os fãs já conhecem muito por um termo. Então, eles queriam manter isso para que os fãs pudessem ali reconhecer, né, em vez de trazer todo um vocabulário novo que talvez não gerasse, né, esse sentimento para eles. E aí, então, foi fundamental, assim, para toda a tradução, a gente usa o glossário, que é muito importante, né, para a gente ter o controle daquilo. Mas pensando num universo fantástico, que tem vários desses detalhes, foi muito importante ter isso para poder verificar, né? Às vezes aparecia um item novo, ou que eu não lembrava se ele apareceu antes. Sendo uma saga também, né? Ele pode se repetir ou pode estar aparecido no começo, então a gente ia se guiando através desse glossário. Em termos de estrutura do texto, tem bastante os diálogos, então a linguagem é mais informal, né? Às vezes tinha espaço para gírias, então trazer isso para gírias do português também. E sendo RPG, também eles emulavam, assim, nas páginas mesmo, as telas do menu de jogo, né? Então às vezes tinha informações
de itens, traços dos personagens, então eu procurava também como é que nos jogos de RPG isso costuma vir, né? Que vocabulário que se usa. E, na verdade, assim, o foco da Light Novel, pelo menos essa, né, não era trabalhar assim, com questões de língua especificamente. Né? O universo da Light Novel é mais falar desse mundo fantástico. Né? Pode passar, por favor? Uma das questões também que é bem desafiadora, pensando em Light Novel, são as onomatopeias. Né? Então, tem um foco nas ações. Então, nas batalhas, você tem ali as representações dos golpes, os movimentos, né, os gritos. Aqui só para falar rapidinho, né, na verdade no coreano tem duas categorias de palavras que são usadas para representar os sons, né. Tem o usamó, que são as onomatopeias mesmo, que funcionam como no português, né, o som de algo batendo, tipo ou alguém tossindo, né, ou o telefone tocando ali. E além disso, né, que tem no coreano são o que a gente chama de palavras miméticas, que elas falam sobre som de movimento de forma de sentimento. Então a gente não tem um equivalente disso no português, né? Algo que imite assim, o som de uma forma. E isso também acho que é um dos desafios para traduzir o coreano para o português, né? Não só na Light Novel, mas em outros textos que aparecem. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, panchak, que tem a ver com brilhar, né? Então, comumente eles são utilizados junto com verbos, né? Talvez lembre um pouco uma função de um advérbio, às vezes. E aí, trazer isso para o português, a gente não tem como representar, né? Trazer essa intensidade de algo que está brilhando dessa maneira. Pode passar, por favor? E no caso do romance agora, eu traduzi 2 títulos da Hannah, né? O primeiro foi O Livro Branco, que é um livro autobiográfico, ele é bem experimental, sensorial, né? Parece muito que a gente está lendo um diário dela. Ele fala sobre o luto, né? A irmã mais velha, que ela perdeu, né? Que morreu 2 horas após nascer. E ela faz toda uma reflexão a partir de elementos brancos, né? Objetos, animais, figuras. Então, tem uma questão muito íntima, né, e também muito poética nesse romance. E depois os Sem Despedidas, que fala bastante de um episódio histórico na Coreia, né, que é o massacre de Jeju, que é uma ilha, que foi promovido pelo governo da época, né, com a desculpa de combater o comunismo. Então eles dizimaram aldeias, mataram desde bebês até idosos. Então a trama se inicia com a personagem, né, Kyung-ha, que é uma escritora, e ela vai até uma jornada, até Jeju, para cuidar do pássaro, da amiga dela, Kim-song, que está hospitalizada. Então quando ela chega lá, ela tem essa oportunidade de aprender mais sobre a história da mãe da Kim-song, da família, e também sobre o que aconteceu. Então, as características, é um texto em prosa, mas tem uma escrita mais complexa, né, no sentido de linguagem mesmo. É um universo, né, no caso dos livros, principalmente coreano. O público já muda um pouco, então é um público adulto. E são pessoas que não necessariamente têm familiaridade com a Coreia e nem com a literatura coreana. Depois que ela ganhou, a Hannah ganhou o Nobel ano passado, acho que isso aumentou mais, né? Muita gente conheceu ela através desse prêmio. E foi o primeiro contato que essas pessoas tiveram com a literatura coreana. E aqui, só para falar rapidamente, né, de algumas características do texto dela, que foram, né, também desafiadoras para traduzir. Por exemplo, é uma prosa poética. Você tem ali poesia, né, na escrita, e trazer isso para o português também, né, é uma questão de ser refletida. As palavras, né, são importantes. Ela é bastante detalhista e sutil. Então, tem a presença dos silêncios e do espaço, então tem trechos assim, que são muito pontuais, muito diretos. E aí, eu particularmente acho que a gente tem que respeitar isso, né? Senão você acaba perdendo um pouco da intenção da autora. Então, é legal você tentar manter esse estilo no português, né? Então, trechos curtos, acho que não vale a pena você tentar explicar demais, acrescentar coisas. Né? Existe um minimalista, tem a questão do campo dos sentidos, então uma coisa de sensações, às vezes coisas que não são fechadas, né, fica ali em aberto.
Então, respeitar essa característica também é aquilo que ultrapassa, né, a barreira do real e do concreto. Então, tem coisas que não se explicam ali, né? Você não sabe se está acontecendo mesmo, se é um sonho. E as imagens muito interessantes, metáforas que ela cria, né, são coisas muito frequentes, além da pluralidade de significados, né, tem bastante questões, a mesma questão do branco, né, o branco ali, ele representa várias coisas, e às vezes até muito contrastantes entre si. Aqui só, né, um exemplo rapidinho, só vou ler um deles, do que é a prosa poética, né, que eu estou falando. Aqui no livro branco, ela fala o que diabos era aquilo, essa coisa fria e hostil, que ao mesmo tempo era frágil e desaparecia. Então, para mim isso foi muito desafiador, assim, ainda mais que eu não costumo traduzir poesia, né, poema em específico. Pode passar, por favor? No caso do livro branco, também uma particularidade é que, como tinha essa característica de ser uma obra autobiográfica, que parecia como se fosse um diário dela, eu achei que não faria sentido ter nota de rodapé, porque aí quebraria o ritmo de leitura, né? Então, tudo que eu achei que seria interessante manter, né, aquilo de manter coisas que são do coreano no texto, eu expliquei no próprio texto, né? Então, esse segundo exemplo aqui, quando a gente está falando do tipo do bolinho de arroz, né? Eu falo, então, por volta dos 6 anos de idade, de repente eu soube ao preparar os bolinhos de arroz do tipo Songpyeon. Então, ali já está a explicação, certo? Não precisei pegar ali, coloquei o Songpyeon e acrescentei uma nota de rodapé. Também uma particularidade é quando a gente está falando de dialetos, né? No caso, a gente aqui tinha o dialeto de Jeju. Não era o livro inteiro, mas havia alguns trechos em que alguns personagens de lá, né, davam relatos. E o dialeto na Coreia, eu acho que ele tem um funcionamento diferente de como funciona aqui no nosso português, né? Às vezes você realmente não consegue entender, eles são muito diferentes entre si, porque tem o dialeto padrão, né, e tem os outros. É uma questão também que não é só de ritmo, vocabulário ou usos, né, de certos pronomes pessoais, mas tem uma alteração de estrutura dos verbos. Então, aqui eu só trouxe um exemplo, né? Então, teve esse desafio de trazer, né, de entender o que estava sendo dito no dialeto, né? E, além disso, é aquilo de o que fazer agora, né? Como que eu vou trazer isso para o português? Uma possibilidade, que, né, não existe certo e errado, mas uma possibilidade seria escolher, eleger um dialeto aqui do português, colocar ele, né, como nesses trechos e tentar fazer esse efeito. Eu não achei que faria sentido eu ir por esse caminho, porque eu não conheço muito bem nenhum dialeto, a não ser o que eu falo, e aí correria muito risco de ficar desrespeitoso, né, virar uma coisa caricata. Então, a forma de marcar que eu achei que eu poderia usar é trazer mais oralidade, né, os trechos em que estão assim, de trazer uma coisa mais próxima da oralidade. Pode passar. Então, falando que tudo isso, né, gente, para falar que acho que essa é a forma de a gente colocar, né, como tradutor, a nossa presença no texto, né? Não existe tradução neutra, entre aspas. Se a gente pegar o mesmo texto e pedir para tradutores diferentes traduzirem, a gente não vai ter o mesmo resultado, porque cada um vai lidar de uma maneira com o texto e entende a tradução de uma forma, né? Então, esse tipo de reflexão e as escolhas são muito importantes. Só para encerrar, né, para responder a pergunta do que escritor eu gostaria de traduzir, seria Pagwan Só. Eu conheci a Pagwan Só por uma tradução que a professora Yun fez, que é uma coletânea de contos coreanos, né? E ali, assim, fiquei apaixonada, achei impressionante. Ela fala muito do pós-guerra da Coreia, né, as vivências das mulheres pelas personagens femininas que costumam ser as protagonistas, ou as narradoras, né, das histórias. E faz também críticas da sociedade, hipocrisia da classe média. Eu gostaria de traduzir alguma coisa da Pagwan Só em algum momento, se eu pudesse. Acho que é isso. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pela presença. Obrigada pela
equipe de coordenação. Bom, eu sou no Biotropeia, pode passar, inclusive. Eu sou no Biotropeia. Aqui eu trouxe todos os livros que eu já trabalhei, tanto com tradução quanto publicação. Tenho trabalhado exclusivamente com literatura coreana, nessa parte editorial, nos últimos 2 anos. Então, pode passar, inclusive. Aqui, na verdade, eu vou ter uma abordagem mais em questão dos gêneros que eu já traduzi, como que isso vem se refletindo no mercado brasileiro e falar principalmente sobre a voz do tradutor. Esses são os que eu já traduzi até o momento. Vocês podem ver que tem algumas coisas que se repetem, né? Principalmente ficção de cura. Aqui no canto eu coloquei os que eu já traduzi esse ano, mas que ainda não foram publicados. E aqui dá para ver que está começando a ter uma certa diferenciação, né? Nessa questão dos gêneros literários. Mas também livros que têm sido vendidos como ficção de cura, como tem sido um chamariz essa questão de ser ficção de cura, apesar de ser controverso. Por exemplo, tem esses 2 títulos que eu particularmente não consideraria ficção de cura, que são Impulso e Livraria das Memórias. Falando especificamente sobre a ficção de cura, até o momento tem cerca de 17 títulos, 17 não é um específico, eu sei, e é um dos gêneros que estão sendo mais publicados agora no Brasil, junto com não ficção e ficção histórica, acredito. Como eles estão sendo incluídos muito nas listas de mais vendidos da Coreia, tanto quando eu estive lá no passado, quanto olhando todos os sites assim, de livrarias coreanas, você vê eles sempre colocados nas listas de mais vendidos. Talvez isso sirva como um norte para as editoras brasileiras que provavelmente não conheçam muito a literatura coreana, para saber por onde começar, né, digamos. Esses livros estão tendo uma grande atenção, principalmente ficção de cura asiática, japonesa, coreana, principalmente. Todo esse sucesso que tem feito é um sucesso muito comercial. E gera também uma certa uma falta de diversidade de temas, né? Como tem tido muita literatura de cura, as pessoas que já conhecem literatura coreana, elas se sentem um pouco frustradas, porque não tem uma grande diversidade. Então tem pessoas, eu ouço comentários tipo, não aguento mais literatura de cura. Né? Então, questão mercadológica, eu acho que isso veio para ficar, a literatura de cura, não tem muito como fugir, né, mercadologicamente. Mas também tem a questão de que as pessoas precisam ter um pouco de opção. Né? Porque senão elas ficam também muito restritas a um único gênero. E para aproveitar toda essa onda coreana de literatura, seria interessante ter um pouco mais de diversidade. Falando sobre a voz autoral, eu trouxe aqui um coletivo Quem Traduziu, que é um coletivo de tradutoras literárias. Elas estiveram na Filipe, agora, em Paraty. E o objetivo do coletivo é justamente dar essa luz em cima do trabalho do tradutor como autor. Nós temos uma lei de direitos autorais que coloca a gente como autor de obra derivada. Então, é como se nós tivéssemos mesmo nós fôssemos autores de literatura, de certa forma. Então, se os leitores conseguem se emocionar com esses livros e conseguem sentir raiva dos personagens, rir junto com os personagens, é porque tem um tradutor que conseguiu pescar isso dentro do original e colocar na tradução. Eu trouxe aqui algumas partes da minha voz autoral. Lembrando que, assim, essas
esses trechos que eu coloquei aqui, eles são a minha tradução como eu entreguei na editora. Eu não sei como saiu, não peguei a versão final completamente, tá? Então, assim, essa aqui é a parte sem revisão, sem preparação, é o que eu entreguei para a editora. No primeiro exemplo, eu fiz uma coisa completamente, como a Natália estava falando, de domesticação, estrangerização. Eu acho que eu arrisquei até demais ali no primeiro exemplo, né? Que eu falei, coloquei o filme do Pelé. Porque justamente a personagem falando que os filmes que ela assiste são muito ruins. Então a primeira coisa que me veio na cabeça foi a piada do filme do Pelé. E isso tem a ver com a questão do no jam, né, que eu coloquei aí, que é uma expressão coreana, quer dizer que é algo sem graças, interessante. A ver também derivado do verbo jemyotar. E então, meu primeiro pensamento foi esse, e o segundo foi: isso aí não vai passar de jeito nenhum. E eu, inclusive, não sei se isso passou, mas eu quis trazer aqui, foi uma tentativa quase 100% de domesticar, nesse caso, porque tem textos que cabem isso. Tem textos, por exemplo, dificilmente um livro da Rungan caberia fazer esse tipo de coisa. No segundo exemplo, eu já trouxe quase que o contrário, porque aqui ela está falando sobre um jogo de tabuleiro chamado Blue Marble, que é muito parecido com o banco imobiliário. No primeiro momento, pensei em colocar banco imobiliário, porém, tem toda essa explicação de um cantinho do tabuleiro que a cada rodada é possível descansar 3 vezes até lançar 2 dados ou obter números iguais. E aí a personagem pensa: todo ser humano precisa de uma ilha deserta em sua vida. A minha alternativa foi a nota de rodapé. Tem editoras que aceitam, tem editoras que não aceitam a nota de rodapé. Para deixar o nome original coreano do jogo, a referência original do jogo coreano, justamente pela ilha deserta. Dá para colocar alguma coisa do jogo imobiliário, do banco imobiliário brasileiro? Talvez dê. Se conseguir colocar essa relação entre a ilha onde uma pessoa pode ter um descanso absoluto, porque essa é a ideia do texto. Colocar, lembrando como ficção escura, a questão do conforto é uma coisa que está sempre sendo resgatada. Aqui é um trecho de um outro livro também, A Garota Mágica se Aposenta. Eu não sei se eu comentei no trecho anterior, que era do Aulas de Carta de Seul, mas enfim. Aqui, aqui o personagem ela usa uma linguagem bem coloquial, porque é uma narrativa em primeira pessoa. É uma personagem que ela é sarcástica, ela tem um humor autodepreciativo. Então, todas essas partes delicadas são partes em que eu tentei colocar a minha voz, levando em consideração toda essa coloquialidade. Seria errado traduzir como cambaleando numa velocidade lenta, o homem embriagado, por aí vai, não estaria errado. Mas aí também entra justamente essa questão da voz autoral. São escolhas, conforme a Natália falou antes. Cada tradutor vai fazer a sua conforme seu repertório, conforme o que ele achou que cabe mais ali juntamente com a voz do autor. Aqui eu trouxe, na verdade, um desafio de tradução para falar mais sobre não só a voz autoral, mas a importância da tradução direta. Essa frase que apenas um contexto, são mãe e filha conversando, e a filha diz que elas deveriam tirar uma nova foto de família, porque a outra anterior está antiga, e que elas mexeram um pouco no rosto. E o verbo que é utilizado no original, que o John Haddad, ele tem o sentido de corrigir ou consertar alguma coisa. Então, sabendo isso no original, a gente sabe que foi feita alguma coisa ali. Não foi uma mudança natural, porque ela fala que ela está no ensino médio,
Então, se a foto tem mais de 10 anos, era uma criança quando tirou a foto e, naturalmente, a criança vai mudar a fisionomia, que foi o que me veio na alteração editorial, num exercício muito interessante que eu fiz com a editora, primeira e única vez que eu fiz isso até agora, que a editora fez as alterações no PDF e me mandou para ver se eu estava ok, se estava de acordo com as coisas. E isso aqui foi uma coisa que eu peguei e eu comentei que isso acabou perdendo um pouco o sentido original quando eles colocaram que, em vez de mexermos um pouco no rosto, nós mudamos. Quando um leitor brasileiro talvez não tenha noção de que cirurgias plásticas são muito comuns na Coreia, talvez isso se perca para ele. E quando eu traduzi, eu pensei exatamente nisso, que eu preciso deixar claro que houve uma mudança não natural, né? Então, quando a editora me mandou o PDF alterado, eu falei exatamente isso. Porque quando vem um texto, por exemplo, traduzido do inglês, quando uma pessoa vai traduzir um idioma intermediário, inglês ou espanhol, não necessariamente, eu não estou falando que necessariamente isso aconteça, tá? Mas pode ser que isso se perca, que venha do inglês ou do espanhol já com uma mudança como essa, e o tradutor que não tem o conhecimento do coreano, né, do idioma original, ele não vai ter essa noção de que tem um segundo sentido, né? Pode ser que ele tenha a curiosidade de saber que, será que, a pulga atrás da orelha que diz, será que não está falando de cirurgia plástica? Porque eu conheço a cultura, né? Mas como que ele vai confirmar isso, se não tem o conhecimento? Por isso, é importante um tradutor que saiba o idioma original. E isso aqui vai fazer muita diferença na história? Provavelmente não. Mas isso aqui é um pedacinho da cultura da Coreia, né? E a literatura também traz um pouquinho do país de origem. E antes dessa cena também tem uma cena das duas juntas, da mãe e da filha. Ai, meu Deus, Luiz, não faz isso comigo. Bom, me falando bem rapidinho, que também veio do PDF alterado pela editora, que foi uma parte que a filha está olhando para a mãe, e ela diz que a mãe é muito bonita, ela acha a mãe muito bonita, e descreve o rosto e diz que ela tem pálpebra única. E isso no PDF veio riscado. E eu questionei por que essa mudança, né? Porque é um padrão de beleza, isso está ligado ao padrão de beleza coreano. Isso é, de novo, mais uma pontinha de cultura coreana que está ali naquele livro. Tirando isso, você tira um pouquinho da coreanidade do texto, né? É uma mudança pequena, mas será que não é importante? Então eu trouxe aqui nesse outro slide uma autora que eu gostaria muito de traduzir, que também conheci através das aulas da professora. Eu juro que a gente não combinou, tá, professora? Ninguém se comunicou, só eu. Não. Que é a Oh Jong-hee. Ela já ganhou prêmios literários importantes para literatura de tamanho curto, tipo contos, novelas. E apesar de ser meio coxinha, ela traz muito a questão da identidade e psicologia femininas, tanto ligadas à questão do patriarcado, quanto da história coreana mesmo, né? Com relação à guerra, em relação aos movimentos democráticos. E o único texto que nós temos dela, traduzido aqui no Brasil, é o conto Espelhos de Cobre, essa coletânea, traduzida pela professora em 2009. Desde então não temos mais nenhum outro texto dela. Aqui eu trouxe três exemplos, né, não coloquei todos, que eu gostaria muito de ter a chance de traduzir. Coloquei os nomes em inglês, que é o que nós temos, né, é mais fácil para as pessoas saberem. Os três, eles têm esse ponto de vista feminino sobre questões principalmente de maturidade e de papel da mulher na sociedade. Questões de abandono, de solidão também e sexualidade, ligados ao papel e à visão da mulher na sociedade coreana. Depois, eu trouxe alguns outros títulos também,
são títulos mais recentes. E a maioria, né, não dá para ver, dá para ter bastante noção do que eu gosto de consumir, inclusive. Apesar de ter bastante thriller, mistério, cada um tem a sua abordagem específica, então isso traz uma diferenciação muito interessante, eu acho, dentro da cultura coreana. Para não dizer que só tem livro pesadão, coloquei o To The Moon aqui no canto, que ele é mais questões de cotidiano mas essa questão de amizade entre as pessoas, que todos esses títulos, os livros da Woo Jong-hee, outros títulos que estão aí saindo, trazem mais riqueza da cultura coreana para o leitor brasileiro, né? Para não ficar tão restrito ultimamente, como a gente tem visto, que tem gerado bastante frustração, apesar de que, na visão mercadológica, isso faz bastante sentido. Mas acho que várias coisas fazem sentido, né? Inclusive você poder trazer novas vozes, novos pontos de vista sobre outros assuntos, né? Numa visão de uma cultura que é muito diferente da nossa, mas que está bastante em alta. É isso. A fala é sua, vamos nos deletar. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma trajetória de tudo que eu traduzi, né? Que só contando isso já vai dar um tempo. Mas vamos lá. Então, anos 90, assim, sou bem velhinha, né? Apesar da minha aparência, né? O que eu traduzi nessa época? Eu traduzi mais poesia e antologias. Isso daqui não deixa de ser poesia porque tem 15 poemas dentro que me comeram a alma para traduzir, certo? Então são três meus primeiros trabalhos. Eu queria dizer que esse daqui, com esse eu ganhei o prêmio de tradução literária na Coreia e também foi indicado para o Jabuti na categoria de tradução em 2000, né? Porque o livro saiu em 1999. Acho que esses estão esgotados, mas esse ainda você consegue comprar pela perspectiva. Ok. Bom, aí nos anos 20 foram mais prosa, né? Que eu traduzi os contos, o romance A Vegetariana de Hangang, A Tartaruga Dourada, mas nele tem bastante poema aqui dentro que também me comeram a alma. Esse livro aqui foi o meu inferno. Isso daí eu vou contar rapidinho. Com A Vegetariana, eu ganhei pela segunda vez o prêmio de tradução literária por um erro do funcionário. Porque não pode ganhar duas vezes, né? Como eles já tinham me comunicado que eu ganhei, não podiam desdar o prêmio, então eu ganhei. Foi a única na história da LTI que ganhou duas vezes. E aí, quando eu fui receber o prêmio, me deram o privilégio de escolher o que queria fazer, porque sempre que a gente vai traduzir nessa época, até hoje a gente tem que submeter e esperar ser contemplado. E aí eles disseram, olha, a gente vai dar a opção de você não entrar na vala comum. Falei, que maravilha. E o que eu posso fazer? Posso fazer o que quiser? Não é bem assim. Você pode escolher entre duas coisas. É legendar 100 filmes coreanos, ou traduzir esse Contos da Tartaruga Dourada. Eu olhei o livro e não pensei duas vezes. Esse Contos da Tartaruga Dourada. Mas eu amarguei 3 anos da minha vida. Olha, mas assim, ele valeu a pena, porque ele foi vendido, foi reeditado, a segunda edição esgotou e agora está saindo em e-book. E eu assinei direitos de tradução. A gente ganha pouca coisa, mas é alguma coisa, entendeu? Essa semana mesmo eu recebi, né, que no sexto dos últimos 6 meses, foi R$215. Eu traduzi poesia também, tá certo? Que é um poeta que eu adoro, que não deu por favor dele, esse livro é maravilhoso. História de um Milton, que também é prosa, né? Vejam que
Eu estou no século XV, século XVII, aí de repente tem um chiclete que o poeta está vivo, né? Então, quando eu fui numa das palestras da LT, a gente olhou para mim e falou assim, mas você traduziu Humberton e depois King Tex, sim. Aí ele olhou com uma cara assim, tipo, essa mulher não dá para confiar. Ele acreditava que a pessoa tinha que se especializar num gênero que a pessoa tem mais facilidade, né? Mas eu sou boa em tudo, sabe? Sério. Aí veio, na década de 10, os primeiros infantis. Veja, esses dois aqui, o Guarda-Chuva Verde Esperando Mamãe, foram feitos no mesmo ano. Eu recebi R$500 para cada um, porque livro infantil é pouco texto, né? Mas esse ganhou selo altamente recomendável na categoria de tradução e adaptação no Finelige, e os dois entraram no programa PNBR, que é Programa Nacional de Biblioteca nas Escolas. A editora nem me comunicou que eu tinha ganhado selo altamente recomendável. Foi a partir desse episódio que eu comecei a hastear a bandeira dos direitos autorais para o tradutor, que é uma luta em glória que eu luto até os dias de hoje, certo? Daí, ninguém sabe, mas eu também traduzi um livro brasileiro para o coreano, aqui o Poemas Problemas, que é um livro infantil que tinha ganhado Jabuti, tá aí a edição em coreano lá. Bom, seguimos. Aí, em 2010, também publiquei para didáticos da coleção Eureka, que tinha o intuito de ensinar física a partir de histórias infantis, né? Mas esse aqui não fez tanto sucesso quanto a coleção Tantan, para quem conhece a outra coleção infantil da mesma editora. Bom, vamos prosseguir. Aí chegamos em 2020, em que eu traduzi mais novelas gráficas dessa autora Kim Dong-suk, né? De Henriquinha, Espera, Jun, Cães, e agora esse último meu amigo Kim Jong-un. Eu fiquei muito brava com a edição, porque as notas de rodapé saíram tão minúsculas. E você precisa de uma lupa para ler aquelas, e não são poucas as notas, não sei quem leu, tem muita nota de rodapé, porque ele fala da história da relação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que precisa de explicação, né? Então tem muita nota de rodapé. Assim, acho que corpo 5, talvez. Bom, aí eu fiz mais novelas gráficas, não daquela autora, mas essa aqui é uma outra autora chamada Anko, e essas duas que eu fiz para Portugal, pela editora Iguana de Portugal, que é um selo da Penguin de Portugal. Grama saiu com o nome de Erva lá, e A Espera, que é o mesmo texto, só que adaptado para o português de Portugal. Ok? E aí, em 2020, também fiz poesia, esse último que eu fiz, né? Inclusive, eu queria dizer que esse evento, o Dia da Cultura Coreana, acontece sempre em meados de agosto, para comemorar a independência da Coreia. Não é bem independência, mas libertação da Coreia, dia 15 de agosto, né? Que foi ontem. E aí, então, nada mais justo eu falar sobre esse autor, porque eu li no Sarau esse autor, porque ele morreu numa prisão em Fukuoka durante a ocupação japonesa e morreu na prisão poucos meses antes da Coreia ganhar a libertação. E aí eu tenho um canal de YouTube Poesia Coreana, onde tem cerca de 50 ou 60 poemas que eu fiz para canal de YouTube. Tem mais alguma coisa que eu tenha escrito aqui? Aí tem a área cultural, é verdade. Então, esse projeto da área cultural que eu faço com esse meu colega, os infantis, né? As traduções que saem pela área cultural sou eu que faço. Na verdade, ele faz uma primeira versão e eu faço a correção. Às vezes eu corrijo tudo, às vezes eu corrijo alguma coisa, na verdade.
E as traduções os projetos que a gente tem feito pela área cultural, o livro infantil, tem colhido bons resultados. Por exemplo, o Rio, né, o Cão Preto, ganhou o prêmio de melhor tradução e adaptação para criança no FINIS de 2022. Aqui o selo altamente recomendável em tradução e adaptação. Gente, esse livro, quem não comprou, por favor? É um mundo, é uma coisa. Eu nunca fiquei tão louca por um filme, por um livro infantil. É uma obra de arte isso aqui, né? É uma coisa louca, é indescritível. Peraí, volta. Aquele A Princesa Indomável ganhou o PNLD 2023, que é uma reedição do PNBE com algumas mudanças, né? Que podem estar agora nas salas de aula do Brasil inteiro. Este livro aqui, né? Eu só queria também falar que no Rio, o Cão Preto, que é o primeiro livro, né, que a gente fez pela ARA, eu ainda tinha a esperança de conseguir montar um coletivo de tradutores de literatura coreana. Não deu muito certo, eu não gostaria de entrar acho que as pessoas que, quando eu rompi com o coletivo, eu não expliquei, acho que eu não sei se eu estou pronta para explicar, né? Eu rompi e eu queria dizer que o Rio tem solução de muitas pessoas que participaram do projeto, especialmente a Natália, né, que deu uma solução muito bonita para as primeiras páginas do livro, que é com fome, com sede, né? Então, quando o texto era tipo, ele está com fome ou ele está com sede, aí ela falou, não fica mais bonito falar com fome, com sede, assim, legal, né? Então, eu queria dar crédito isso para a Natália, para o Rio, né? Vamos seguir. Daí nós temos o Eu Sou Cachorro, que também ganhou o selo altamente recomendável FINILIST na categoria de tradução e adaptação. A mesma coisa, Picolé de Luas. Estou indo bem, certo? Estou indo bem. Sim, podemos prosseguir. 2000, aí teve esses dois livros. Eu queria falar do Mamãe do Pintinho, né? Para falar da mão do tradutor, né? Aqui aparecem dois personagens, o gato feio ali, tá certo? E o pintinho, né? Então, o pintinho em coreano é piagi, que é uma palavra onomatopaica, piagi, né? Então, aquilo que faz piá, é o que significa piagi. E o koyani, como é que era o nome? Nhani, que é o nome não é nome, é o gato, né? O gatuno seria, né? Então, veja que o piagi e nhani são duas palavras que rimam, tá certo? Então, eu falei, como é que eu vou traduzir isso aqui para o português, né? E aí eu coloquei para o pintinho piá e para o gato nha, com N-H-I-A, nha e piá. E aí, quando o título era A Mamãe do Piá, não é? Era a Mamãe do Piá. Mamãe do Piá, né? Mas a editora não aceitou, né? Colocou Mamãe do Pintinho. Mas lá dentro eles mantiveram Nha e Piá, né? Então, aí, deixa eu falar rapidamente da estrangeirização e domesticação, que é sempre um problema, né? Por exemplo, você não vai tem coisas que você vai estrangeirizar, tem coisas que você vai domesticar, né? Você tem que ser inteligente, certo? Então, por exemplo, em inglês você fala wanted, dead or alive. Em português procura-se morto ou vivo. Não, vivo ou morto, ninguém fala morto ou vivo. Tudo bem? Então, você não vai traduzir exatamente ao pé da letra como em inglês, porque não é como se diz no português. Mas tem coisas que você precisa estrangeirizar, que fica até mais interessante. O negócio de não usar a palavra japonês. Gyoza. Gyoza não é mandu, são diferentes, o recheio é diferente, a massa é diferente, né?
Bom, se você acha que gyoza é parecido com mandu e traduz por gyoza, ravioloni é gyoza, certo? Não é a mesma coisa, é o mesmo conceito, certo? Então, isso daí fica muito a critério do tradutor e tem que ser inteligente quando domesticar e quando não, né? Eu sempre cito um exemplo de onomatopeia. Eu gosto de brincar com as onomatopeias, né? Então, às vezes você tem que procurar ali palavras que dê para fazer isso. Se não a palavra, o que circunda ele, tá certo? E aí tinha, num dos contos do Issan, tinha uma mulher que vai emagrecendo, vai perdendo peso e vira só pele e osso. Então ele fala assim que parece um monte de ossos caminhando, certo? Então ele descreve a mulher com o barulho do osso batendo, então ele virou, a esposa virou que é ela caminhando, só o osso caminhando, né? Então eu consegui achar uma solução bem criativa, tipo aquela ali, né? Aquele trek, tá certo? Então só tem que, mas nem sempre dá para fazer isso, né? A gente é uns guerrilheiros, tem uma parte que você dá o exemplo de introdução no livro branco, que você usou a expressão brasileira, o que diabos era aquilo? Uhum. Eu gostaria de saber como é que você escolheu trazer essa expressão, porque não só muito própria do Brasil, mas reflete a civilização que está por trás do nosso idioma, nossa literatura, né? Ao diabo, que é uma coisa tão greco-romana, né, desses últimos 2000 anos, que eu acho muito único. Queria saber como você escolheu uma coisa para poder colocar, assim, qual foi o seu critério, o que estava no coreano original, né? E a Núbia, você trouxe uma questão que é sobre diversidade na literatura coreana no momento. Eu sou livreiro há quase 5 anos, vendedor de livros, então em diferentes formas de livrarias, então eu estou vendo como que está sendo essa recepção, né? E na questão de literatura de cura, para o livreiro fica um pouco mais fácil indicar para a pessoa conhecer, porque muitos vieram essa questão, é pesado? Eu não sei o que o que está no ambiente da Coreia. Como Tigres na Neve, muitos para mim falaram, eu não entendi, mas achei maravilhoso, que é uma outra roupagem, né? Mas eu também sinto essa necessidade de trazer algo diferente, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudos da Coreia Antiga, então coisas que se refletem um pouco antes dessa questão moderna, para mim, também que pudesse ser trazido, né? Como Tigres na Neve, para mim, foi maravilhoso. Como que você conversa? É possível? Você consegue encontrar espaço nas editoras, também, Natália, para conversar sobre a questão de trazer outras formas, outros gêneros literários coreanos para o Brasil? Né? A gente sabe que as editoras não vão sair desse ganha-pão fácil que é já a literatura de cura, né? Mas essa questão de trazer coisas novas para poder trazer uma diversidade e um equilíbrio. Vocês encontram espaço? Como vocês conseguem falar com as editoras para trazer outros autores? Eu queria perguntar. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar primeiro para a Natália. Sinceramente, da minha parte, assim, acho que nunca teve muito disso, de conversar, né, tentar opinar, trazer ali as sugestões, é mais a demanda que eles trazem, né, não sei quais planejamentos e os critérios que eles têm priorizado, então não tem, pelo menos da minha experiência nunca aconteceu. Posso falar um pouquinho? Desculpa. Quando eu traduzi meu primeiro graphic novel, A Espera, da Consultant Pequim para Pipoca e Nanquim, eu lembro que a gente fez a última revisão online, eu e o editor, né? Passando, porque como História em Quadrinhos não tem muito texto, você consegue ficar umas 2, 3 horas e ler tudo com ele. E a gente fez um puta trabalho para tirar todas as palavras de origem cristã. Então, quando você vai fazer exclamação, tinha, nossa, é cristão. Cruz,
cristão. Credo, cristão. Jesus, cristão. Bom, o que eu posso usar, então, no lugar dessas palavras cristãs, né? Então, acho que ficou, muitas vezes aparece a palavra céus, que aí é uma coisa, cosmologia mais oriental, né? Então, e aí foi quando a gente viu quão pobre é o vocabulário fora do universo cristão, tá certo? Então, por exemplo, quando eu vi o seu trecho, eu teria traduzido, depois dessa experiência do A Espera, eu teria traduzido em vez de que diabos, né? Que raios, né? Que eu acho que daria certo também, né? Então, quando eu tenho a oportunidade, eu falo para os meus alunos, né? Claro que dependendo da obra, como eu estava traduzindo naquela obra, uma obra mais histórica, da década de 50, né, cabia menos, tá certo, usar uma palavra de origem cristã, né? Então, falou, olha, se puder, evita de usar a palavra de ordem cristã, né? Essa. Oi. Assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que tradutores, no geral, só se trabalham muito com uma editora e já estão muito próximos de um editor ou editora para ter essa grande abertura sobre temas, gêneros literários. Eu, como tradutora, o que eu faço? Quando eu recebo um gênero diferente da ficção escura, por exemplo, que é o que eu mais tenho traduzido, quando eu entrego a minha tradução, eu faço um pequenino jabá do tipo, eu adorei traduzir esse livro, é um gênero que eu adoraria traduzir mais e que seria ótimo se chegasse no mercado brasileiro. É o que eu posso fazer, é o que os leitores podem fazer, se tem interesse em gêneros diferentes. Mas assim, por mais que uma editora seja apaixonada por livros, o livro continua sendo um produto, né? Eu acredito que essa parte mercadológica pegue bem mais forte do que a questão de ter mais diversidade de gêneros, que seria maravilhoso, porém tem esse outro lado mercadológico que não dá para ignorar. Sabe a comparação que eu faço? Por exemplo, eu adoro assistir seriados coreanos, o mais bobinho, né? Porque é uma forma de descansar. Não estou a fim de ver um filme de arte, né? Eu deixo lá, vou ao banheiro, volto, atendo o telefone, está tudo certo. Eu mando mensagem enquanto eu assisto. Né? É uma forma de descansar. Então, eu concordo com você que a gente também precisa da ficção de cura. Sim, exatamente, né? Principalmente no pós-pandemia, quando ficou todo mundo meio assim da cabeça, é muito importante ter essa literatura mais leve, né? Porque não é só de Hong que uma pessoa vai viver a literatura coreana, eu acho que ninguém nem tem cabeça para isso, né? E então, é uma literatura super válida e que eu acho que o problema está sendo justamente a falta de opções. Né? Principalmente para quem conhece, porque como uma porta de abertura está sendo perfeito isso, mas para quem já está mais familiarizado com a literatura coreana, fica mais restrito ao que está saindo agora, que é majoritariamente ficção de cura. Então fica aí a dica para as editoras, viu? Vamos aumentar um pouquinho assim esse balaio, né? Então, complementando o que eu falei, eu não apresento ficção de cura porque ela já é apresentada internacionalmente. Eu apresento outras opções. A última pergunta. É que quando a Andrea falou, por exemplo, da questão do Blue Marble, eu pensei muito sobre isso. Eu acho que você fez uma boa decisão, assim, que eu tava pensando da época que eu joguei Banco Imobiliário e acho que não tinha exatamente uma saída que tivesse o mesmo significado, assim, então, sei lá, porque a própria questão de você jogar os dados para sair era só, tipo, a prisão, que eu acho que não combinaria, né, com a próxima questão, então acho que foi uma decisão, assim, que eu achei interessante, uma boa saída disso. E a minha pergunta funciona para todas, no caso, vocês falando dessa questão da tradução, deu para perceber muito como a tradução vai além da língua também, que tem esses elementos culturais.
E eu queria entender como que funciona um pouco esse processo para vocês de ter que pesquisar essas referências culturais, se vocês já tiveram alguma dificuldade de, às vezes, de encontrar alguma resposta para que vocês pudessem entender mais um pouco daquele assunto, como trazer também para a gente aqui. Eu queria entender um pouquinho sobre essa parte de pesquisa assim, que vocês precisam passar durante a tradução. Com relação à pesquisa sobre a cultura, obviamente que a gente, primeira coisa é pensar em qual abordagem, né, o tradutor vai ter com relação a isso. Justamente você vai resgatar uma figura brasileira para deixar mais domesticado esse texto, você vai colocar uma nota de rodapé para explicar. No caso da editora que não aceita notas de rodapé, como você vai fazer, vai explicar no texto. Tudo isso passa pela escolha do tradutor que acha que é melhor no texto. Porém, quando a gente escolhe colocar a questão da cultura, na minha opinião, a gente tem que ver também que tipo de abordagem a gente quer levar para o leitor. Você quer facilitar a vida dele ou você quer fazer ele botar o tic-tac para funcionar? Né? Você coloca ali você traz essa questão da cultura quando você quer colocar no seu texto, lembrando que é uma literatura estrangeira. Né? Isso eu acho que tem que estar sempre presente, mesmo que seja uma abordagem mais domesticadora, lembrar que aquele texto ali não é o texto brasileiro. Né? De qualquer forma, existem mecanismos que a gente pode usar para colocar ali partes da cultura, da história, que seja de uma língua e de um país estrangeiro que a gente esteja traduzindo. Eu queria fazer uma pequena... Eu acho que eu falei isso numa das entrevistas que eu dei para alguma mídia, não me lembro agora, que, diferentemente da literatura internacional, americana e tal, a literatura oriental, especificamente japonesa e coreana, quem vai lá é porque já tem um universo que ele traz, porque ele assistiu muita novela, porque ouviu muito K-pop, né? Então, são pessoas que já se consideram meio iniciados na cultura coreana. Então, eles têm interesse em ver elementos da cultura coreana ali, não totalmente abrasileiradas, mas ele da forma original, né? Então, eu acho que, diferentemente da americana ou espanhola, tá? A literatura coreana tem que trazer os elementos culturais coreanos. Eu acho que isso atrai mais, diferentemente de outros, né? Pensando se eu tenho alguma coisa para acrescentar, né? Acho mais que essa pesquisa que a gente faz é uma coisa constante, né? Tem um chat GPT para ajudar. Graças a Deus. Né? Acho que é isso, né? A tradução não é só pegar a língua, né? A escrita, né, em si, a língua, o idioma e trazer para o outro. Então, a pesquisa é muito frequente, né, na vida do tradutor. Acho que tem que ter sempre esse impulso curioso, né, de você ir atrás, de você pensar na maneira que você quer colocar, como a Núria comentou, e o que faria sentido, né? Então, acho que é uma coisa que está sempre frequente. Como tradutor, uma das coisas que eu estava falando antes da gente vir para essa mesa é como a gente trabalha no mercado brasileiro com prazos curtíssimos. São inumanos os prazos que a gente recebe. Isso vai chegar no YouTube, editoras. Esse é o meu ponto de defesa para todos nós tradutores. A depender do prazo que nós temos, a nossa pesquisa pode ou não acontecer de modo mais aprofundado, e o nosso processo de revisão, que é o mais importante ainda do que a tradução grosso modo, é o nosso processo de revisão da nossa tradução. É na nossa revisão que a gente vê como a coisa está acontecendo, se ela está fluindo, e se eu consigo adaptar esse termo coreano diretamente no texto, sem tirar a palavra em coreano, que eu acho importante, de manter os termos em coreano romanizados ao nosso jeito, mas também isso depende do nosso prazo. E se a gente recebe o que normalmente nós recebemos, que é mais ou menos 3 a 4 meses para traduzir do coreano para o português,
a gente consegue fazer muito pouco no nível de revisão e ajustes de termos da cultura original no tempo em português. Então é uma defesa que eu faço toda vez que eu vou pegar um trabalho de tradução. Você me dá mais tempo? Então era isso que eu queria acrescentar. Que independente de qual seja a escolha do tradutor nesse sentido, ela precisa ser sustentada. Você falou da questão do Blue Marble. Se eu tivesse colocado o banco imobiliário, tem duas questões que eu precisaria pensar depois disso, que é a questão, é uma coisa que o jogador vai ficar parado durante algumas rodadas, e depois tem a questão da personagem que retoma. Todo mundo precisa de uma ilha deserta. No caso, todo mundo precisa de um descanso absoluto. Como colocar essas duas coisas fazendo relação a um jogo brasileiro que não existe esse campo? Você vai ter que inventar, vai ter que colocar alguma outra coisa e mudar totalmente a frase, vira uma pequena bola de neve, né? Então isso o tradutor também precisa pensar quando ele vai usar esses mecanismos de tradução numa literatura como a coreana, por exemplo, que é uma cultura muito diferente para o leitor brasileiro. Eu queria dar os parabéns para as duas, que aquilo que eu não pude dar para vocês naquela época, vocês foram obrigadas a adquirir fora da universidade, o que não é pouco, né? E, assim, eu falo sinceramente, graças a Deus, vocês têm ChatGPT. E vocês podem usar e abusar, né? Para suprir a falta que o curso não foi capaz de dar naquela época. Parabéns para as duas.